Bento. News Truck CBN Campinas. E a gente está aqui no News Truck da CBN Campinas, no Largo das Andorinhas, e a gente conta agora com a participação da secretária de Cultura e Turismo de Campinas, Alexandra Caprioli, a quem a gente agradece muito pela entrevista. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos aqui pertinho, olhando aqui o prédio da prefeitura, né? É isso mesmo. E a gente está aqui no Largo das Andorinhas, né, Alexandra, que é um ponto tão importante da história da cidade, mas a gente sabe que o centro ainda sofre com a degradação e a história às vezes fica meio perdida. As pessoas também nem conseguem reconhecer, né, pontos como o Largo das Andorinhas, que tem uma história inclusive com, né, os escravizados. Sim. Que eram, né, trazidos para cá para serem castigados. Como resgatar essa história e conseguir conciliar esse processo de revitalização do centro? Quais são os projetos da Secretaria de Cultura? Eu acho que a gente só consegue promover a revitalização a partir do momento em que a gente ocupa os espaços. Então a gente tem aí um problema que a pandemia também nos trouxe, que foi a dificuldade, né, que a gente teve durante esse período de poder ter as pessoas frequentando os lugares. Eu gosto de citar sempre um exemplo, que foi o evento Chefes na Praça, Chefes Campinas, que é aqui, né, na Praça Carlos Gomes, ou mesmo Seresta na praça, que era toda sexta-feira, na última sexta do mês. São eventos que eles trazem as pessoas para frequentar o centro. E muitas vezes não são as pessoas que moram só, mas gente que vem de outros lugares para frequentar. E a questão da degradação, ela tem muito a ver com pertencimento. Porque você só consegue ter as pessoas preservando se elas têm essa sensação de pertencimento da cidade. Então isso é um trabalho muito importante que a gente chama de educação patrimonial. E a gente tem que começar, nós temos um projeto com a educação, ou seja, ele tem que começar de criança, né? Isso é uma coisa que a gente tem muita vontade de ter um programa com a educação, que a gente já está trabalhando para que essa questão da educação patrimonial aconteça em todos os anos, porque os filhos, eles são muito agentes de cobrança para os pais, né? Então, eles frequentarem o centro, visitarem como um tour, né? Um city tour, é muito importante. E contar essa história. Você sabe que a gente tinha um tour de final de ano, que um guia no caminho, contando a história de Campinas. As pessoas ficam encantadas, porque elas não conhecem, elas passam no local e elas não têm ideia. E a gente começa a trazer esse gosto, né? Porque uma vez que você ouve a história, você replica, você conta para outra pessoa. Você sabia que aqui, né, era o lixão, né, por exemplo, como acontecia ali na Praça Carlos Gomes. Então eu acho que a gente tem isso, a gente tem que criar programas que permitam. A gente tem a intenção de já iniciar a partir do ano que vem essa questão educacional, que eu acho que é um projeto mais arrojado e mais a longo prazo, mas que tem mais efeito também. Agora, o pertencimento, ele acontece a partir da presença. Então, quando a gente ocupa os locais com pessoas que estão, né, positivamente usando, a gente afasta também outros processos de insegurança ou da segurança pública também. A gente tem um problema de moradores de rua que a gente sabe que a gente terá que enfrentar sempre, e que o poder público tem até uma comissão específica que trata disso. Então essa convivência, ela é sempre um fator delicado, mas eu acho que a cultura e o turismo, esse olhar, né, ele traz essa grande possibilidade de encantar as pessoas com a história da cidade, que eles entendam a importância de preservar. Então isso é muito importante. Alexandra, um bom dia para você, o André Berenguel aqui no estúdio, aqui na Benjamin Constant. Com relação a essa questão, né, que a senhora falou agora, desse pertencimento, né, com relação aos espaços públicos e à história, a gente tem, a história de Campinas é riquíssima, né, e o próprio centro retrata isso. Com relação, a gente tem o MIS, o Museu da Imagem do Som, a gente tem o Palácio dos Azulejos hoje, né, calhou da gente estar fazendo esse Reviva Centro com a senhora até no 10 de setembro, né, da morte do Toninho, que uma pessoa muito relacionada, né, também voltou muito os olhos com relação a essa questão da revitalização, até mesmo com relação lá ao Palácio dos Azulejos.
né? A história de Campinas hoje e a Secretaria de Cultura, ela tem feito, ela pode fazer algo a mais com relação a esses espaços centenários que retratam a história de Campinas. Eu já fui nesses locais já há vários anos e eu percebi que fica meio à parte, não é muito agradável, parece que não se tem uma visita muito grande dos moradores, de jovens, quer dizer, é a história de Campinas que está lá contada, mas que muita gente não acessa, ou por desconhecer que existe esse local, ou por estar pichado, enfim, vários fatores que acabam trazendo essa questão. Eu concordo com você, André, a pergunta é super pertinente, então eu vou entendê-la de duas maneiras para que fique, assim, importante a gente mostrar como é que a gente está pensando essas intervenções. Coincidentemente, hoje nós tivemos uma reunião, antes de vir para cá, com o Comitê de Audiovisual. O que a gente percebe do MIS, especificamente, que foi até o que você citou? Ele tem sim uma ocupação muito grande, mas por quem produz cinema, ele não ganhou vamos dizer, o gosto do público. E para que ele tenha esse aspecto, a gente tem que requalificar os espaços. Então, logo que eu recebi esse convite para vir para a Secretaria de Cultura, e até porque, pro meu histórico de ter vindo do turismo, a gente sempre olha por todos os patrimônios com o olhar da visitação. Não adianta, assim, a gente dirige o olhar a qualificar os espaços. Quando a gente se pergunta por que as pessoas não visitam, a gente tem que entender o que atrai a gente como visitante num outro destino. O que nos atrai? Tem que ter algo que qualifique o local. Então, a gente tem feito um estudo de todos os nossos museus, de todos os nossos espaços. A gente teve um apoio grande da Secretaria de Infraestrutura para que a gente visitasse todos esses espaços e fizesse uma avaliação, o que cada um tem que ter de intervenção. E na próxima semana, inclusive, a gente tem uma comissão indo para Brasília tentando captar recursos de emendas parlamentares, e a gente elegeu uma priorização. É óbvio que a gente tem, na verdade, todos os nossos espaços mereceriam ter uma qualificação, né, melhor, e a gente está elegendo então quais são os primeiros que vão ter intervenção. E o MIS é muito importante, ele tem um acervo de uma qualidade, né, que é muito fundamental. E a gente imagina, sabe, André, inclusive qualificar a área externa, porque a gente está num lugar lá no meio, no miolo do centro. Então você tem que ter anexo ao MIS um café que as pessoas tenham gosto de frequentar, porque muitas vezes é isso que vai atrair a pessoa para estar dentro do espaço. Então nós criamos um projeto para cada um dos nossos espaços, e baseado no que a gente tem que fazer de intervenção que qualifique. Muitas vezes tem restauros e tem reformas, mas vai para além disso, o que vai transformar esse local num local atrativo para o visitante. Então, o que eu digo? Com relação ao MIS, ele já tem uma frequência, mas é muito mais de quem trabalha com audiovisual, com cinema, que tem lá, né, acervos, e eles se consideram lá, a casa deles lá, mais do que o público. E a gente não quer isso, a gente quer que igualmente todo mundo possa visitar. Então, a mesma coisa se aplica a todos os outros espaços. Fomos ao observatório lá de Nicolini, então nós já estamos com um projeto, a gente até já captou um recurso do estado que a gente vai aplicar lá para qualificar. Por quê? Porque a gente tem um dos poucos parques astronômicos do país, né, que é do município. Então a gente tem feito esse trabalho para entender o que a gente vai conseguir fazer de intervenção que atraia o público, né? Muitas vezes é colocar um restaurante, colocar um café, colocar uma sala de estar onde você está no centro da cidade, você pode sentar lá, né, ver um material que a gente tem à disposição. Então os nossos equipamentos culturais estarem um pouco mais disponíveis para a população, né?
Isso é muito importante, porque logo no início da conversa a senhora trouxe, por exemplo, os chefes na praça. A gente percebe que quando existem espaços, projetos, as pessoas têm esse interesse pela cultura e pela arte. É porque às vezes realmente falta algum tipo de estímulo. E nesse sentido, eu queria trazer o exemplo do Marco Zero, que fica ali também junto ao túmulo do maestro Carlos Gomes, porque muita gente não sabe nem, né, que ali está o monumento túmulo e também o Marco Zero da cidade. E nesse momento está acontecendo a Semana Carlos Gomes, que também é uma iniciativa que pode ajudar a recuperar um pouco desses espaços e dessa história, né? É verdade. Eu vou também comentar duas coisas. Então, no dia 16, né, o dia que é, na verdade, o motivo da comemoração, que é o falecimento, muita gente nem sabe que aquilo é um mausoléu túmulo, né? Exatamente. Na verdade, guarda ali os restos mortais. No dia 16, inclusive, tradicionalmente, tem um grupo, né, muito grande da sociedade civil que faz muito esforço. Existe uma comissão Carlos Gomes, eles fazem muito esforço junto conosco para manter a memória do maestro viva. Então, nesse dia 16, em geral, eles colocam flores no túmulo, né? E ali a gente tem, não só falando da questão do Carlos Gomes, mas ali a gente tem a Praça Bento Quirino, o Jockey, a igreja, o Marco Zero. Então, toda aquela região, ela tem que ter uma qualificação. Até só para situar quem está nos ouvindo e nos assistindo, a gente está falando ali da Barão de Jaguara. O monumento túmulo fica ali, bem pertinho, inclusive, ali do monumento do Bento Quirino, né? Exatamente. Tem o monumento do Bento Quirino. O túmulo, ele é até mais para Tomás Alves, né? Na esquininha da Tomás Alves com a Barão de Jaguara ali. E então no dia 16 eles devem colocar as flores, é muito bonito, é um momento bonito. E a questão do Marco Zero, eu acho até interessante a gente conversar, porque até foi o objeto de uma matéria de vocês recentemente. Nós ganhamos um recurso do Ministério do Turismo, no ano de 2019, para fazer a requalificação de sinalização. Então, com esse dinheiro, a gente fez toda a sinalização, por exemplo, dentro do Taquaral, porque as pessoas entram no parque, mas elas não sabem onde é que as coisas estão. Além disso, a gente conseguiu sinalizar patrimônios históricos. Então, esses são placas que você pode ir com o QR Code, isso remete também ao nosso site do turismo, que conta desses locais, né? Então, são os patrimônios. A gente refez todos os mobiliários urbanos que tem a história. Então, quando você para numa praça e tem aquele totem, né, com a história, isso é muito importante, porque normalmente é o pedestre que está andando, ele não está num tour, ele está simplesmente circulando pela cidade e ele consegue parar, ler o que aquele local traz de histórico e entender, e como eu digo, ter a questão do pertencimento. E esse recurso, ele foi integralmente usado no que a gente conseguia, mas como ele é objeto de uma licitação, a gente acabou tendo uma sobra de dinheiro nesse recurso. E a gente fez um projeto para o Ministério do Turismo para usar, que sobrou cerca de R$130 mil, e havia uma demanda muito grande para construir um monumento mesmo, um obelisco, vamos chamar aqui assim, no Marco Zero. Então nós fizemos muitas reuniões e esse processo já está em finalização, está indo para licitação, porque ele tem que ser feito toda uma estrutura. E aí, uma das coisas que foi interessante quando a gente se deparou com a história, né? Tem muitas pessoas, porque o Marco Zero, ele é um marco geográfico. Todas as vezes que você vê uma distância medida de uma cidade, é até o Marco Zero, que é, no caso, lá na Praça Bento Quirino. Então, lá vai receber esse monumento. Mas ele também tem a ver com a formação de Campinas como vilarejo. E aí muitas pessoas diziam, mas Campinas não se formou a partir da Praça Bento Quirino. Então lá é um entendimento que lá ela se formou como vilarejo. Mas a gente tem na na Praça Santa Cruz, um dos locais que dizem que foi os primeiros campinhos, que foram os tropeiros que vinham e paravam, ali foi os momentos da formação da cidade. Um é ali na Santa Cruz e outro perto da casa do Toninho, ali na Princesa do Oeste. Então a gente achou por bem contemplar os três. Então nós, nesse projeto que vai ser licitado,
é um obelisco no Marco Zero do centro da Bento Quirino e outro em cada um dos pontos. Então eu acho que agora, indo para a licitação, ele está já na finalização, a gente vai conseguir fazer essa justiça. A gente comenta que às vezes, quando eles têm uma feirinha, né, de artesanato ali em alguns dias da semana, e as escolas às vezes iam fazer visita e eles punham até o próprio a própria parte do artesão em cima do Marco Zero, e a gente tinha que, oi, desculpa. Então acho que vai ter uma justiça também de reconhecimento a uma questão importante, porque é só uma marcação no chão com azulejo, com uma pedrinha, uma pedra diferente, né? Muito bom. Olha, agora então a secretária aí trazendo novidades pra gente. Isso é muito importante, faz parte aí desse nosso projeto, que a gente quer isso, né? Revitalização do centro, para que as pessoas ocupem e voltem a circular. A gente agradece muito a sua participação, viu, secretária? Muito obrigada. Vamos conversar, porque Campinas tem muita coisa. E eu acho que é importante a gente fazer essa volta. Agradeço aí até esse movimento de vocês, é muito importante. 11:01.